O palácio parecia não dormir há 3 dias. A música ecoava pelos salões imponentes muito depois da meia-noite, preenchendo cada recanto da residência real com risos e celebrações. A guerra de uma década contra os reinos do leste havia finalmente terminado. A vitória pertencia ao Reino da Lua, e o seu maior herói era o rei Alpha Adrian Thorne. Nobres erguiam taças de cristal em brindes intermináveis. Generais partilhavam histórias da batalha final. Servos apressavam-se entre as mesas, carregando carnes assadas, pão fresco e garrafas de vinho espumante. Era uma noite que o reino recordaria por gerações. Longe do salão de banquetes lotado, a rainha Evelyn Ashwood estava tranquilamente na cozinha real. Sorriu enquanto o vapor perfumado subia de um pequeno bule de porcelana, a infusão de ervas favorita de Adrian. Ela mesma havia colhido as ervas no jardim do palácio horas antes. Durante a guerra, ele frequentemente escrevia que o seu aroma familiar o lembrava de casa. Ela queria que a primeira noite de paz dele começasse com algo feito pelas suas próprias mãos. Uma jovem criada estendeu a mão para pegar a bandeja. Majestade, por favor, deixe-me. Evelyn balançou a cabeça gentilmente. E o levo. A criada sorriu. Sua Majestade ficará feliz em vê-la. Espero que sim, sussurrou Evelyn. Equilibrando cuidadosamente a bandeja de prata, ela caminhou pelo corredor silencioso que levava à câmara do banquete. Quanto mais se aproximava, mais altas ficavam as vozes. Ela parou do lado de fora das portas esculpidas em carvalho, enquanto os risos ecoavam do interior. A voz de um dos generais de Adrian se elevou acima da celebração. Então, Sua Majestade, agora que a guerra finalmente acabou, quando o reino ouvirá os gritos de um herdeiro real, vocês estão casados há 3 anos. O berçário está pronto desde o casamento. Quando o pequeno príncipe ou princesa finalmente chegará, as bochechas de Evelyn esquentaram. Ela e Adrian haviam falado muitas vezes sobre filhos durante o primeiro ano de casamento. Tarde da noite, eles imaginavam passinhos correndo pelos jardins do palácio. Essas conversas haviam desaparecido silenciosamente à medida que a guerra piorava. Ela acreditava que haveria tempo depois que a paz retornasse. Dentro do salão, o riso foi gradualmente diminuindo. Adrian pousou a taça de vinho na mesa. Quando falou, a sua voz era calma, firme, quase sem emoção. Eu fiz uma promessa antes de me tornar rei. A sala ficou em silêncio. Eu nunca trarei uma criança para este casamento. Evelyn congelou. Um dos nobres mais velhos franziu o senho. Por que não confia na rainha? Adrian balançou a cabeça lentamente. Não. As suas próximas palavras foram tão baixas que todos se inclinaram para ouvir. Se os meus inimigos algum dia descobrirem que amo a minha família, eles se tornarão a minha maior fraqueza. Ele olhou para o vinho escuro que girava na sua taça. Por isso, fiz uma promessa a mim mesmo. Eu nunca deixarei a minha Luna se tornar mãe. A bandeja escorregou das mãos trêmulas de Evelyn. A taça de porcelana estilhaçou-se contra o chão de mármore. O chá dourado espalhou-se pela pedra polida como luz solar derramada. A sua respiração ficou presa dolorosamente no peito. Ela cobriu a boca com as 2 mãos antes que um único soluço pudesse escapar. Dentro do salão de banquetes, outra explosão de conversas irrompeu. Ninguém ouviu a taça quebrar além das portas pesadas. Ninguém sabia que ela estava ali. Ninguém sabia que cada palavra cuidadosamente escolhida havia alcançado o seu coração. Evelyn cambaleou para trás até que o corredor a escondeu da celebração. Ela encostou-se na parede fria, lutando para respirar. Não foi apenas a decisão que a despedaçou. Foi a realização de que Adrian a havia tomado anos atrás sem perguntar, sem confiar, sem acreditar que ela merecia escolher o futuro que eles deveriam compartilhar. Lágrimas embaçaram a sua visão. O chá que ela havia preparado com tanto amor esfriava pelo corredor vazio. Lá dentro, o reino celebrava o seu rei vitorioso. Lá fora, a sua rainha percebeu silenciosamente que o futuro que ela havia sonhado já lhe havia sido tirado. Quando a primeira luz pálida do amanhecer começou a tocar as janelas do palácio, Evelyn virou-se para os seus aposentos. Pela primeira vez desde que se tornou rainha, ela soube que não podia ficar. O palácio permanecia vivo com a celebração. Canções flutuavam pelos corredores. Risos ecoavam sob os altos tetos de pedra.
Ninguém notou que a sua rainha caminhava pelos mesmos corredores, com lágrimas silenciosas no rosto. Evelyn fechou a porta dos seus aposentos atrás de si. Por um longo momento, ela simplesmente ficou ali. O quarto estava cheio de memórias. Um vaso de lírios da lua, que Adrian lhe dera no seu primeiro aniversário. Um cobertor a meio a ser tricotado para o filho que eles um dia sonharam. Uma prateleira forrada com livros de canções de embalar e contos de ninar que ela havia colecionado ao longo dos anos. Ela nunca havia parado de esperar. Mesmo quando a guerra atrasou os seus planos, ela acreditou que a paz traria o futuro que eles haviam imaginado juntos. Agora ela sabia que aquele futuro havia terminado muito antes daquela noite. Ela enxugou as lágrimas. Então abriu uma pequena mala de viagem. Empacotou apenas o que pertencia a Evelyn. Vestidos simples, uma capa quente, o pente de prata da sua mãe, um diário gasto, um saco de ervas curativas. Ela deixou para trás tudo o que pertencia à rainha. A sua coroa adornada com joias repousava na sua almofada de veludo. O selo real permaneceu dentro da sua caixa de madeira esculpida. Colares, pulseiras e vestes cerimoniais permaneceram exatamente onde sempre estiveram. Nenhum deles importava mais. Ela atravessou o quarto uma última vez e sentou-se à secretária de Adrian. Pegando uma folha de pergaminho nova, mergulhou a sua caneta na tinta. A sua mão tremeu apenas uma vez. Então ela escreveu: "Você teve todo o direito de temer perder a sua família. Você nunca teve o direito de decidir o meu futuro sem mim. Eu liberto você de todas as promessas que fizemos. Por favor, não me procure." Ela dobrou a carta cuidadosamente. Nenhuma assinatura era necessária. Ele reconheceria a sua caligrafia imediatamente. Evelyn colocou a carta no centro da secretária, ao lado da pequena figura de lobo esculpida que Adrian fizera para ela durante o primeiro inverno do seu casamento. Por um momento, ela pousou as pontas dos dedos nela. "Eu amei você", sussurrou ela no quarto silencioso. "Eu só queria que você tivesse confiado em mim o suficiente para me deixar ficar ao lado dos seus medos." Ela se levantou antes que sua resolução se quebrasse. O palácio estava estranhamente pacífico antes do nascer do sol. A maioria dos servos estava limpando o salão de banquetes. Os guardas na entrada principal vigiavam o pátio externo, nunca esperando perigo de dentro. Evelyn moveu-se por passagens esquecidas que aprendera durante os seus anos no palácio. Usava uma capa de viagem simples, com o capuz puxado para baixo. Sem joias, sem coroa, nenhum sinal de que ela era a Rainha Luna. Quando ela alcançou o antigo Jardim da Lua, parou sob o salgueiro antigo, onde Adrian havia confessado o seu amor pela primeira vez. Os ramos balançavam suavemente na brisa da manhã cedo. Ela sorriu através de novas lágrimas. Então ela se afastou. Quando os primeiros raios de sol tocaram as torres do palácio, Evelyn Ashworth já havia partido. Horas depois, Adrian entrou nos seus aposentos, exausto das celebrações intermináveis. Ele esperava encontrar Evelyn dormindo. Em vez disso, o quarto estava silencioso. Os seus olhos pousaram na carta dobrada que esperava na sua secretária. Ao ler cada linha, a cor desfez-se do seu rosto. "Não", sussurrou ele. Ele procurou em cada quarto sozinho antes de dar o alarme. Os portões do palácio nunca haviam sido abertos. Nenhum cavalo estava desaparecido. Os guardas não viram nada. Lobos rastreadores seguiram todos os cheiros que conseguiam encontrar. Cada rastro desaparecia dentro dos jardins do palácio, como se a própria deusa da lua tivesse escondido os passos de Evelyn do mundo. Pela primeira vez desde que sobreviveu ao campo de batalha, Adrian sentiu algo muito mais aterrorizante do que a guerra. Ele havia vencido um reino, mas antes do amanhecer, havia perdido a mulher que sempre fora o seu lar. A busca durou semanas. Batedores reais cruzaram todas as fronteiras. Lobos rastreadores seguiram rastros fracos por florestas, aldeias e trilhas de montanha. Mensageiros carregaram o retrato de Evelyn para reinos vizinhos. Cada relatório terminava da mesma forma: nada. Era como se a rainha tivesse desaparecido no vento. O palácio ficava mais quieto a cada dia que passava. O salão de banquetes, que uma vez ecoou com celebração, agora estava vazio. Adrian parou de frequentar festas. Ele não mais demorava na sala do trono após as reuniões do conselho.
Todas as noites, ele voltava para os aposentos que ainda carregavam o toque gentil de Evelyn. Seus livros favoritos permaneciam arrumados na prateleira. O cobertor inacabado descansava em sua cesta, ao lado da janela. O cheiro de lavanda seca ainda pairava no ar. Ele se viu estendendo a mão para ela mais de uma vez, apenas para se lembrar que o quarto estava vazio. Numa tarde chuvosa, o arquivista real solicitou uma audiência privada. O velho estudioso entrou, carregando uma arca de madeira desgastada, selada com o brasão real. Guardei isto desde a passagem do seu pai, disse suavemente. Ele me instruiu a dar a você apenas quando eu acreditasse que você estivesse pronto. Adrian franziu o senho. Por que agora? O arquivista olhou para ele com uma tristeza silenciosa. Porque o luto finalmente lhe ensinou o que a Vitória não pôde. Quando o velho saiu, Adrian quebrou o selo de cera. Lá dentro estava um diário de couro gasto. As suas páginas desbotadas pela idade. Pertencia ao seu pai, o falecido Rei Alfa. Adrian virou as páginas lentamente, até que uma entrada chamou a sua atenção. Descrevia uma campanha de muitos anos antes. Sua mãe estava esperando outro filho. O reino celebrava o próximo herdeiro. Então tudo mudou. Espiões inimigos souberam da gravidez. Incapazes de derrotar o reino em batalha, eles atingiram onde mais doía. O irmão mais velho de Adrian foi sequestrado. A família real foi lançada ao desespero. Seu pai abandonou o campo de batalha para resgatar seu filho. O príncipe foi salvo, mas o terror e a dor foram demais para a mãe de Adrian. Ela perdeu o filho que carregava. Adrian engoliu em seco enquanto continuava a ler. As páginas finais haviam sido escritas após o seu funeral. A caligrafia do seu pai estava mais trêmula do que antes. Eu queria proteger a minha família. Em vez disso, o medo tomou todas as decisões por mim. Se o meu filho algum dia ler isto, diga a ele para nunca deixar o medo se tornar outro rei. Escondida dentro do diário estava uma segunda folha de pergaminho. Continha apenas uma memória. Adrian a reconheceu instantaneamente. As últimas palavras do seu pai antes de morrer. Proteja a sua família. Por anos, Adrian acreditou que essas palavras significavam manter seus futuros filhos longe de existir. Ele pensou que negar a si mesmo uma família era o maior sacrifício que um rei poderia fazer. Agora ele entendia. Seu pai nunca quis ter escolhido o medo. Ele quis amar aqueles que amava, enquanto eles ainda estavam ao seu lado. Adrian fechou o diário, as mãos tremendo. Ele se lembrou de cada conversa que Evelyn havia iniciado sobre filhos, de cada sorriso esperançoso, de cada sonho que ela havia compartilhado. Ele havia ouvido então silenciosamente enterrado esses sonhos, sem lhe dizer por quê. Não porque ele não a amasse, mas porque a amava tanto que o medo o havia convencido de que o silêncio era proteção. Mas o silêncio não havia protegido nada. Apenas a deixara sozinha. Uma batida interrompeu seus pensamentos. O capitão da guarda real entrou. Sua Majestade, disse ele cuidadosamente. Nós vasculhamos todas as províncias. Ainda não há sinal da rainha. Adrian olhou mais uma vez para o diário do seu pai. A sua voz era quase um sussurro. Ela não me abandonou. O capitão permaneceu em silêncio. Adrian olhou para a chuva caindo além das janelas do palácio. E eu a mandei embora muito antes de ela sair por aqueles portões. E pela primeira vez desde que Evelyn desapareceu, ele parou de perguntar para onde ela tinha ido. Em vez disso, ele finalmente entendeu por quê. A primavera chegou ao vale muito antes que alguém notasse a estranha. Ela veio a pé. A sua capa de viagem estava gasta de meses de caminhada. Poeira cobria as suas botas. A mulher carregava apenas uma pequena bolsa de couro cheia de ervas, bandagens e um diário desgastado. Quando o ancião da aldeia perguntou o seu nome, ela sorriu gentilmente. Por favor, me chamem de Lady Eve. Ninguém fez outra pergunta. O vale havia se tornado um refúgio para pessoas que haviam perdido tudo durante a guerra. Viúvas, órfãos, ex-soldados, famílias cujas casas haviam sido reduzidas a cinzas. Todos carregavam um passado que preferiam não falar. Lady Eve se encaixou perfeitamente. Em poucos dias, ela começou a cuidar dos doentes. Ela colhia ervas selvagens das colinas antes do nascer do sol. Ela preparava remédios para febres. Ela costurava feridas rasgadas com mãos cuidadosas.
Ela ficava ao lado de crianças assustadas até que os pesadelos se transformassem em sono. Os aldeões logo descobriram que ela possuía um conhecimento notável. "Onde você aprendeu tudo isso?" perguntou um velho fazendeiro numa tarde. Lady Eve sorriu enquanto esmagava a lavanda seca em um bálsamo curativo. "Minha mãe acreditava que toda vida valia a pena ser salva. Então ela garantiu que eu soubesse como." A resposta satisfez a todos. Com o passar dos meses, o vale mudou lentamente. Lady Eve organizou a reconstrução de cabanas abandonadas. Ela convenceu os aldeões mais fortes a plantar macieiras e pereiras onde antes havia campos queimados. Ela reunia as crianças debaixo do carvalho mais antigo todas as tardes. Usando pedaços de carvão e tábuas de madeira lisas, ela lhes ensinava letras, números e histórias. Muitos nunca haviam segurado um livro antes. Para eles, aprender parecia descobrir magia. Uma menininha puxou gentilmente a manga de Lady Eve. "Você vai nos deixar algum dia?" O coração de Evelyn apertou. Ela olhou em volta para os rostos sorridentes ao seu redor. Pela primeira vez em anos, ninguém esperava a perfeição dela. Ninguém se curvava. Ninguém a chamava de Sua Majestade. Eles simplesmente precisavam dela. Ela se ajoelhou ao lado da menininha. Não tão cedo. A criança a abraçou com braços minúsculos em volta do seu pescoço. O simples abraço quase levou Evelyn às lágrimas. Ela passou 3 anos tentando se tornar a rainha perfeita. Sempre graciosa, sempre composta, sempre colocando o reino acima de si mesma. Aqui, ninguém se importava se ela conhecia a etiqueta real. Eles se importavam que ela se lembrasse de aniversários. Que ela se sentasse ao lado de idosos solitários durante o jantar. Que ela risse com as crianças enquanto plantava mudas na pomar. Pela primeira vez desde que deixou o palácio, Evelyn sentiu algo que quase havia esquecido. Paz. Quase 2 anos passaram silenciosamente. O pomar florescia com flores brancas a cada primavera. A escola sob o grande carvalho cresceu. Os aldeões não chamavam mais sua casa de assentamento de refugiados. Eles a chamavam de seu futuro. Numa tarde clara, 3 viajantes entraram no vale usando capas empoeiradas. Eles se apresentaram como mercadores, procurando produtos frescos. Na verdade, eram espiões reais, procurando em cada canto do reino por sua rainha desaparecida. Eles compraram maçãs, elogiaram a nova escola, até aceitaram medicamentos de Lady Eve, depois que um deles alegou ter uma dor no ombro. Ela sorriu gentilmente enquanto lhe entregava a pomada de ervas. "Aplique isto 2 vezes por dia." "Obrigado", respondeu o homem. Nenhum deles reconheceu a mulher à sua frente. A rainha elegante, cujo retrato ainda pendia no Palácio Real, havia desaparecido. Em seu lugar estava uma humilde curandeira, com pele beijada pelo sol, mãos cansadas do trabalho e um sorriso pacífico. Enquanto os espiões cavalgavam para longe, Evelyn os observou desaparecer para além das colinas. Ela não sentiu medo, apenas gratidão. Finalmente, ela descobriu a mulher que sempre deveria ter se tornado, invisível para o mundo, mas finalmente vista por si mesma. Quase 2 anos haviam se passado desde que Evelyn desapareceu. O palácio não mais procurava com a desespero frenético dos primeiros meses. Em vez disso, a busca tornou-se silenciosa, constante, implacável. Adrian se recusava a fechar os relatórios que chegavam à sua mesa toda semana. Ele lia todos eles pessoalmente. Até o menor boato era investigado. A maioria não levava a lugar nenhum. Alguns terminavam em decepção. Nenhum levava a Evelyn. Então, numa noite tempestuosa, o capitão do Serviço de Inteligência Real solicitou uma audiência urgente. Ele carregava um feixe de documentos selados, recuperados durante um ataque à propriedade de um nobre desgraçado. "Eles não estavam procurando tesouros", disse o capitão. "Eles estavam tentando queimá-los." Adrian rompeu o primeiro selo. Dentro estavam cópias de cartas interceptadas. Sua respiração engasgou. Eram cartas que Evelyn havia escrito durante a guerra. Cartas que ele nunca havia recebido. Uma dizia: "Eu sei que você carrega o peso do reino. Por favor, não o carregue sozinho. O que quer que te assuste, deixe-me enfrentá-lo ao seu lado." Outra terminava com: "Eu ainda sonho com a família que construiremos quando a paz retornar." Adrian fechou os olhos.
Ela havia estendido a mão para ele repetidas vezes. Alguém garantiu que suas palavras nunca o alcançassem. O capitão desdobrou um mapa desbotado. A mais, nossa investigação descobriu referências a uma organização secreta. Eles se chamam Conselho da Crescente Negra. Adrian franziu o senho. Nunca ouvi o nome. Essa era a intenção deles. O capitão apontou para uma série de símbolos codificados. Por gerações, eles influenciaram reis das sombras. Acreditavam que governantes sem famílias fortes eram mais fáceis de manipular. Espalharam medo, forjaram relatórios, interceptaram mensagens. Convenceram líderes de que o amor era uma fraqueza. Outro oficial deu um passo à frente, carregando um livro de contabilidade de couro. Questionamos um dos mensageiros deles. Ele admitiu que exageraram as ameaças de assassinato. Eles forneceram inteligência falsa ao palácio por anos. As mãos de Adrian apertaram os papéis. Eles sabiam que eu temia perder minha família. O capitão assentiu. E eles transformaram esse medo em uma arma. Cada aviso que Adrian havia recebido, de repente parecia diferente. Cada relatório insistindo que um herdeiro convidaria desastre. Cada recomendação que instava ao sigilo e à distância emocional. O medo era real, mas alguém o alimentou cuidadosamente até que consumisse o seu julgamento. Ele se lembrou do sorriso choroso de Evelyn no dia em que discutiram filhos pela última vez. Ele havia mudado de assunto. Não porque quisesse machucá-la, porque ele acreditava que o silêncio a manteria segura. Agora ele via a verdade. Seu silêncio nunca lhe pertenceu. Foi cultivado por pessoas que se beneficiavam de um rei solitário. Adrian levantou-se da sua cadeira. Prendam todos os nobres ligados a este conselho. Confisquem seus registros. Quero que todas as vítimas que eles manipularam sejam identificadas. O capitão curvou-se. Imediatamente, Sua Majestade. Enquanto os oficiais se apressavam para sair, um jovem batedor ficou para trás. Há um último relatório. Ele colocou um pergaminho dobrado na secretária. Veio das montanhas ocidentais. Adrian o desdobrou lentamente. Uma curandeira conhecida como Lady Eve havia transformado um vale esquecido. Ela havia reconstruído casas, ensinado crianças, curado os doentes. A descrição era simples, mas um detalhe chamou sua atenção. A curandeira sempre usava um pente de prata em forma de lua crescente. Pertenceu um dia à mãe da rainha Evelyn. Adrian olhou para a página. Por quase 2 anos, ele havia procurado uma rainha desaparecida. Em vez disso, ele encontrou uma mulher que não precisava mais de uma coroa para mudar as vidas ao seu redor. Ele olhou para o amanhecer que quebrava além das janelas do palácio. Desta vez, quando fosse encontrar Evelyn, ele não iria procurar a rainha que havia perdido. Ele iria procurar a mulher que finalmente havia aprendido a entender. Adrian deixou a capital antes do nascer do sol. Ele não levou procissão real, nenhum estandarte ostentando o brasão do Reino da Lua. Apenas um cavalo confiável o levou para o oeste, em direção ao vale distante onde uma curandeira chamada Lady Eve havia mudado silenciosamente a vida de centenas de pessoas. A jornada durou 6 dias. Cada quilômetro o levava mais longe do trono por trás do qual ele havia se escondido por tanto tempo. Na tarde do 7º dia, ele alcançou o vale. Era mais bonito do que os relatórios descreviam. Macieiras se estendiam pelas encostas. Crianças riam enquanto corriam entre fileiras de vegetais. Casas que antes eram pouco mais que fundações queimadas, agora se erguiam fortes sob novos telhados de madeira. A esperança vivia ali, não porque um rei a ordenou, mas porque alguém a construiu pacientemente com suas próprias mãos. Um grito de repente ecoou da encosta leste. A encosta! Socorro! Adrian virou-se. Uma seção de terra solta havia desmoronado após dias de chuva forte. Vários aldeões ficaram presos sob galhos caídos e pedras quebradas. Sem pensar, ele correu para eles. No centro do resgate estava uma mulher dirigindo todos com calma confiança. Levantem juntos. Cuidado com a perna dele. Tragam mais água limpa. Embora sua capa fosse simples e as suas mãos manchadas de terra, Adrian a reconheceu imediatamente. Evelyn. Ela parecia mais saudável do que ele jamais a vira. As linhas de preocupação que antes sombreavam o seu rosto haviam desaparecido. Quando a última criança ferida foi levada em segurança, ela finalmente olhou para cima.
Os seus olhos se encontraram. Por um instante, o mundo ficou em silêncio. Você finalmente encontrou o vale, disse ela gentilmente. Adrian conseguiu um leve sorriso. Eu quase desejo não ter encontrado. Ela inclinou a cabeça. Por quê? Ele olhou para a aldeia próspera. Porque agora eu entendo o que o meu reino roubou de você. Evelyn estudou-o por um longo momento. Então ela gesticulou em direção a um banco sob uma macieira florida. Caminhe comigo. Eles falaram até o sol se pôr baixo sobre as montanhas. Adrian contou-lhe tudo. As cartas interceptadas, o diário do seu pai, o conselho da Crescente Negra, a sua própria falha em questionar o medo que havia governado o seu coração. Quando terminou, o silêncio se instalou entre eles. Eu nunca deixei de te amar, disse ele baixinho. Eu sei, respondeu Evelyn. Esse nunca foi o problema. Ela encontrou o seu olhar sem raiva. Você me amou, mas não confiou em mim o suficiente para ficar ao seu lado. Os seus ombros caíram. Você tem razão. Ela olhou para as crianças, brincando por perto. Eu passei anos acreditando que não era suficiente. Então percebi que nunca me deram a chance de escolher. Adrian engoliu em seco. Volte para casa comigo. Os olhos de Evelyn suavizaram-se de tristeza. Eu não posso. Você não confia em mim, sussurrou ele. Eu não confio, respondeu ela honestamente. E a confiança não retorna simplesmente porque alguém pede desculpas. Os aldeões haviam se reunido lentamente por perto, sentindo que algo importante estava se desenrolando. Adrian estendeu a mão e removeu a coroa real da cabeça. Sem cerimônia, ele a colocou gentilmente no chão diante de todos. Se ser rei é a razão pela qual me tornei um homem que tomou as suas decisões por você, ele deu um passo para trás da coroa, então prefiro aprender a merecer você sem ela. Murmúrio espalhou-se pela multidão. Evelyn olhou para o homem que estava diante dela. Não o rei Alfa vitorioso. Não o governante do reino da lua. Apenas Adrian. Ela respirou fundo. Vá de volta, disse ela suavemente. Não para manter a sua coroa, para provar que você sabe como usá-la. Quando o reino refletir as lições que você aprendeu, então volte e me encontre novamente. Adrian curvou a cabeça. Pela primeira vez em anos, ele entendeu que conquistar o perdão não começaria com palavras. Começaria com a vida que ele escolheu levar após deixá-la. Adrian retornou à capital sozinho. A coroa repousava sobre a sua cabeça mais uma vez. Mas já não parecia um símbolo de autoridade. Parecia uma responsabilidade. Cada promessa que ele fizera debaixo da macieira ecoava em sua mente. Ele não pediria a Evelyn que confiasse em palavras. Ele lhe daria razões para confiar em ações. Na manhã seguinte, o Conselho Real se reuniu. Os nobres esperavam discussões sobre comércio e reconstrução após a guerra. Em vez disso, Adrian ficou diante do trono com uma pilha de decretos selados. O reino vai mudar, anunciou ele. E começa hoje. O primeiro decreto dissolveu o Conselho da Crescente Negra para sempre. Todos os nobres ligados à organização secreta foram presos e levados a julgamento. Seus registros ocultos foram abertos ao público. Famílias aprenderam a verdade sobre anos de mentiras, relatórios manipulados e cartas roubadas. O segundo decreto transformou as leis do reino. Nenhum alfa, Adrian declarou, incluindo o rei, pode tomar decisões que moldam o futuro de uma família sem o conhecimento e consentimento do seu par. A Câmara do Conselho irrompeu em sussurros. Alguns nobres mais velhos objetaram. Isso enfraquece a autoridade do trono. Adrian encontrou seus protestos sem levantar a voz. Não. Fortalece a confiança sobre a qual o trono se sustenta. Suas palavras encerraram o debate. O decreto foi aprovado. Em seguida, veio a formação de um novo Conselho Real. Pela primeira vez na história do reino, mães, curandeiras, professoras e veteranos de guerra receberam assentos permanentes ao lado de generais e nobres. A sabedoria para proteger um reino, disse Adrian, não pertence apenas àqueles que empunham espadas. Nos meses seguintes, mais reformas seguiram-se. Cartas entre soldados e suas famílias foram protegidas por lei. Viúvas receberam apoio vitalício. Crianças órfãs pela guerra receberam lares e educação. O próprio palácio mudou. As grandes portas que um dia pareceram distantes e imponentes se abriram todas as semanas para cidadãos comuns. Suas vozes finalmente foram ouvidas.
Um ano inteiro se passou. Só então Adrian deixou a capital novamente. Ele não carregava decreto real, nem presentes cravejados de joias, nem guardas. Em suas mãos estava um pequeno berço de madeira. Seus trilhos lisos haviam sido esculpidos com pequenas flores da lua. Quando ele alcançou o vale, Evelyn o encontrou sentado sob a mesma macieira onde haviam se despedido. Ela notou o berço primeiro. Você o guardou. Ela sussurrou. Adrian assentiu. Eu o construí anos atrás. Eu o escondi porque me convenci de que o medo era sabedoria. Ele colocou suavemente o berço entre eles. Eu não sei se teremos filhos algum dia. Eu não sei se você me perdoará completamente. A sua voz tremeu. Mas se o nosso futuro estiver vazio, eu quero que seja porque o escolhemos juntos. Evelyn olhou para o berço por um longo tempo. Então ela olhou para o homem diante dela. Desapareceu o rei que acreditava que o amor deveria ser protegido através do silêncio. Em seu lugar, estava um homem que aprendera que o amor só podia sobreviver através da honestidade. Ela deu um passo à frente. Lentamente, ela estendeu a mão para ele. Seus dedos se fecharam nos dele. Eu não posso apagar o passado, disse ela suavemente. Nem eu, respondeu Adrian. Um sorriso gentil tocou os lábios dela. Então vamos parar de tentar. Ela levantou o berço entre eles. A partir de hoje, escolheremos nosso futuro juntos. Sob as flores desabrochando das macieiras, Adrian sorriu através de lágrimas de gratidão. Desta vez, eles não estavam começando como rei e rainha. Estavam começando como dois corações finalmente caminhando no mesmo caminho por escolha. Quando Adrian e Evelyn retornaram à capital, os sinos do palácio soaram de todas as torres. As pessoas encheram as ruas. Alguns esperavam uma grande celebração. Outros se perguntavam se a sua rainha havia realmente perdoado o rei que um dia lhe quebrara o coração. Evelyn saiu da carruagem ao lado de Adrian. Ela usava um simples vestido de prata em vez de suas antigas vestes cerimoniais. A coroa real repousava levemente em sua cabeça, não como um símbolo de posse, mas como um sinal de uma responsabilidade que ela havia livremente escolhido aceitar. Adrian pegou a mão dela diante da multidão reunida. Ellen não falou primeiro. Em vez disso, ele esperou por Evelyn. Ela deu um passo à frente. Eu não voltei porque o passado desapareceu, disse ela. Eu voltei porque o futuro pertence a nós dois. A praça ficou em silêncio. Nenhuma família deveria ser construída sobre o silêncio. Nenhum casamento deveria pedir a um coração que carregasse todas as decisões. Suas palavras se espalharam pelo reino mais rápido do que qualquer decreto real. Em poucas semanas, o palácio anunciou reformas abrangentes. Cada decisão real que afetasse a família do rei ou da rainha exigiria o acordo de ambos. O mesmo princípio se estendeu por todo o reino. Líderes de alcateia não podiam mais tomar decisões familiares que mudassem vidas sem consultar seus pares. O casamento foi reconhecido não como obediência, mas como parceria. Evelyn também estabeleceu a Casa das Vozes Abertas dentro do palácio. Lá, casais enfrentando escolhas difíceis poderiam se encontrar com mães experientes, curandeiras, anciãos e veteranos antes de tomar decisões juntos. O programa rapidamente se tornou um dos maiores sucessos do reino. Discussões que antes terminavam famílias, agora se tornavam conversas. O medo não mais reinava em silêncio. Era enfrentado juntos. Adrian também cumpriu sua promessa. Todos os meses, ele abria as câmaras do Conselho Real para cidadãos comuns. Fazendeiros sentavam-se ao lado de nobres. Professores falavam diante de generais. Jovens mães compartilhavam ideias com ministros. O reino lentamente aprendeu que a sabedoria poderia vir de qualquer voz disposta a falar honestamente. Numa tarde, Evelyn visitou a escola da aldeia nos arredores da capital. Uma jovem levantou a mão. Sua Majestade? Evelyn sorriu. Sim? Meu pai diz que você é a rainha. Minha mãe diz que você é igual ao rei. Qual das duas é verdade? A sala de aula ficou em silêncio. Evelyn caminhou até a mesa da menina e se ajoelhou ao lado dela. Ambas são verdadeiras. Ela olhou para a janela onde Adrian ria com um grupo de crianças plantando novas árvores. Uma coroa não torna uma pessoa maior que outra. Ela nos lembra de servir juntos. A menininha sorriu. Eu prefiro assim. Eu também, respondeu Evelyn.
Anos se passaram e o reino floresceu. Governantes vizinhos viajaram grandes distâncias para estudar as reformas que Adrian e Evelyn haviam criado. Muitos voltaram para casa determinados a construir parcerias mais fortes em seus próprios tribunados. O povo notou algo mais. Sempre que surgiam decisões difíceis, o rei e a rainha nunca as anunciavam separadamente. Eles ficavam lado a lado. Eles ouviam antes de falar. Eles questionavam antes de decidir. Eles confiavam antes de liderar. Com o tempo, o povo deu a Evelyn um título que nenhuma cerimônia real jamais havia concedido. Era falado em aldeias, mercados e salões de castelo com profundo carinho. A rainha que ouvia primeiro, ela o aceitou com gratidão silenciosa. Porque, depois de tudo o que havia perdido, ela sabia que o maior presente que poderia oferecer ao seu reino não eram respostas perfeitas. Era a coragem de garantir que cada voz, especialmente as mais próximas ao seu coração, seria sempre ouvida antes que o futuro fosse escolhido. Muitos anos se passaram. A paz se instalou sobre o reino da lua, como o brilho suave de uma lua cheia. As cicatrizes da guerra desapareceram lentamente. Crianças que antes conheciam apenas o medo, agora cresciam sob pomares plantados por seus pais. O reino floresceu, não porque se tornou perfeito, mas porque seu povo aprendeu a enfrentar as adversidades juntos. O rei Adrian e a rainha Evelyn reinaram lado a lado. Eles discordavam às vezes, questionavam-se mutuamente muitas vezes, mas nunca mais permitiram que o silêncio decidisse o que o amor merecia. No aniversário do seu retorno ao palácio, o Salão Real de História abriu uma nova exposição. Os visitantes esperavam ver coroas adornadas com joias, espadas douradas, armaduras de batalha antigas. Se esses tesouros estavam lá, a maior multidão se reuniu diante de algo muito mais simples. Um pequeno berço de madeira. Seus trilhos polidos eram esculpidos com delicadas flores da lua. Sua madeira havia escurecido com a idade, mas cada detalhe cuidadoso permaneceu intocado. Um menino puxou a manga de sua mãe. Por que aquele berço velho está no salão real? Antes que ela pudesse responder, a rainha Evelyn se aproximou com o rei Adrian ao seu lado. Embora a prata agora tocasse seus cabelos, a bondade ainda enchia seus olhos. Evelyn sorriu para a criança. Porque este berço nos lembra que o futuro nunca deveria pertencer ao medo. O menino parecia confuso. Mas nunca houve um bebê nele. Não, respondeu Adrian suavemente. E é exatamente por isso que importa. Os visitantes viraram-se para ele. Eu construí este berço anos antes que alguém soubesse que ele existia. Eu o escondi porque acreditei que amar minha família significava negar a mim mesmo uma. Ele baixou o olhar por um momento. Eu pensei que o silêncio protegeria a mulher que eu amava. Apenas quebrou o coração dela. Evelyn estendeu a mão para ele. E quando ele finalmente o trouxe para mim, ele não me pediu para enchê-lo. Ele me pediu para escolher nosso futuro com ele. Ela olhou ao redor do salão. Se o nosso futuro incluía filhos ou não, nunca foi a questão mais importante. A questão importante era se decidiríamos juntos. A sala ficou em silêncio. Perto dali ficava o trono de pedra da lua. Abaixo dele, uma nova inscrição havia sido esculpida em mármore branco para que todos os futuros governantes lessem. O maior erro que já cometi foi acreditar que o silêncio poderia proteger as pessoas que eu amava. Abaixo das palavras de Adrian, outra inscrição havia sido adicionada na elegante caligrafia de Evelyn. O amor não pode sobreviver onde um coração toma todas as decisões. Jovens príncipes e princesas copiavam as palavras em seus diários. Futuros alfas as memorizavam antes de fazer seus votos. As lições nascidas de um casamento quebrado se tornaram a base de um reino mais forte. Quando a noite caiu, Adrian e Evelyn saíram para a varanda do palácio. A mesma lua que observou Evelyn partir antes do amanhecer, agora brilhava sobre um reino transformado pela honestidade. Adrian sorriu. Você se arrepende de ter voltado alguma vez? Evelyn inclinou-se suavemente contra ele. Nunca. Ela olhou para a cidade pacífica abaixo. A noite em que ouvi sua promessa, encerrou a vida que pensávamos querer. Ela apertou a mão dele. Mas a verdade que finalmente compartilhamos nos deu uma melhor.
A história nunca esqueceu a cruel promessa que um rei alfa fez às portas fechadas, mas lembrou-se de algo muito maior. O dia em que um rei aprendeu que o amor nunca é protegido pelo silêncio. Apenas por dois corações corajosos o suficiente para escolherem o futuro juntos.